Gálatas capítulo 3. A fé em Cristo Jesus supera a lei. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Nota de rodapé 1. A expressão grega original, aqui traduzida por insensatos, não traz o sentido de qualquer limitação mental, mas a falta de juízo e de bom senso. Lucas 24, 25, Romanos 1, 14, 1 Timóteo 6, 9, Tito 3, 3. O termo grego original, aqui traduzido por enfeitiçou, tem o sentido de magia ou sedução maléfica. Paulo também usa o verbo exposto da mesma forma que fora usado para comunicar a maneira como Moisés expôs em público a serpente de bronze, Números 21, 9, 1 Coríntios 1, 23, 1 Coríntios 2, 2. Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estáis desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Nota de rodapé 2. Os Gálatas haviam abraçado a fé em Cristo de uma maneira pura e sincera. No entanto, depois de algum tempo, influenciados pelos judaizantes, estavam criando e pregando regras e doutrinas baseadas na lei, como forma de se alcançar maiores bênçãos de Deus. Paulo os alerta sobre essa tamanha falta de sabedoria, enfatizando que tanto a salvação quanto a santificação são obras do Espírito Santo, ao qual ele se refere 16 vezes em toda essa carta. Paulo usa literalmente a expressão grega por meio da carne para significar a natural e inconsequente fraqueza humana. Buscar conquistar a justificação por meio do cumprimento de leis, rituais e boas obras, incluindo a circuncisão judaica, faz parte do caráter de todos os homens, mas é absolutamente inútil em relação à salvação eterna e à verdadeira comunhão com Deus. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o seu Espírito, que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei? Ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Nota de rodapé 3. Deus fez de Abraão o pai biológico e espiritual de toda a raça judaica. Gênesis 15, 6, João 8, 33 ao 53, Atos 7, 2, Romanos 4, 12. Entretanto, que todos os crentes sinceros, judeus e não judeus, são chamados de filhos espirituais dele, e também são apresentados no Novo Testamento como descendentes de Abraão. Versículo 16, Hebreus 2, 16. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Nota de rodapé 4. Paulo personifica a Bíblia, a Escritura prevendo, com o propósito de ressaltar a origem divina da palavra de Deus. 1 Timóteo 5,18. Os judaizantes se valiam do texto bíblico de Gênesis 17 para afirmar que as bênçãos divinas foram prometidas somente a Abraão e aos seus filhos. Gênesis 12:3, Gênesis 8:18, Gênesis 22:18. Para ser incluído na linhagem de Abraão, era indispensável ser circuncidado. Paulo nega veementemente essa interpretação racista e obtusa da palavra de Deus, declarando que o mais importante não é ser filho na carne, mas no Espírito pela fé em Cristo. Romanos 4, do versículo 9 ao 12, Hebreus 11, versículo 8 ao 19.
Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Portanto, está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei, nota de rodapé 5. Paulo se refere a todos os legalistas, pois recusam a graça de Deus e insistem em tentar obter a justiça ou merecer os favores de Deus por meio da prática metódica de leis, rituais e boas obras. Paulo ensina que não é possível ao ser humano, depois da queda, Gênesis 3, guardar a lei com perfeição e, portanto, todos aqueles que se acham bons, justos e cumpridores da lei, das leis, desprezam a graça e estão sob a maldição da lei, que certamente os condenará, pois ninguém é capaz de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Além disso, não basta observar a lei, é preciso não ter qualquer contato com alguém em pecado, sob pena de assumir para si a maldição de outrem em suas penalidades. Hebreus 2, versículo 10 ao 15. A bênção do Senhor não é concedida por merecimento, mas pela misericórdia de Deus ao coração humilde e desejoso de salvação. Deuteronômio 27, 26, Tiago 2, 10. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Porém, não há nada que façamos que possa diminuir o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Nota de rodapé 6. É Cristo que nos redimiu. No original grego, não sei pronunciar isso aqui, é Shegorazen, com o sentido de comprou para pôr em liberdade da maldição a que estávamos condenados pela lei, Romanos 8:3. Paulo usa o grego clássico no sentido de comunicar a morte de Cristo na cruz do Calvário, em analogia ao terrível suplício da empalação romana por meio de várias estacas, Atos 5:30, Atos 10:39, 1 Pedro 2:24. Portanto, quem viver pela fé será julgado. Quem viver pela lei está condenado. Hebreus 10, versículo 38, Levíticos 18, 5, Deuteronômio 21, 23. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. A lei e a graça da promessa. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma pessoa só, uma só pessoa, isto é, Cristo. Nota de rodapé 7. Isaac era em si incapaz de transportar as bênçãos de Deus para todos os povos, versículo 8. Portanto, Jesus Cristo é a verdadeira semente, no singular, em Gênesis 12:7, em Gênesis 22, versículo 17 e versículo 18, em que as promessas têm o seu perfeito cumprimento. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa, nota de rodapé 8. O princípio da fé é anterior à própria lei e mais importante do que as ordenanças mosaicas. O período em que o povo de Israel viveu como escravo no Egito, sem contar a peregrinação no deserto, é designado em números redondos pela Septuaginta
a tradução do Antigo Testamento em grego, Êxodo 12, versículo 40, versículo 41, Gênesis 15, versículo 13, Atos 7, versículo 6. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Nota de rodapé 9. Desculpa a interrupção aí, é que eu tinha um pessoal aqui carregando um poste de energia muito grande. Enfim. O descendente refere-se outra vez a Jesus Cristo. A lei foi interpolada para que os judeus pudessem perceber claramente e reconhecer suas transgressões e pecados, Romanos 3:20. Em contraste com a promessa, a lei foi declarada aos homens por meio de anjos, Atos 7, versículo 38, versículo 53. Mas a pessoa de Deus ficou à parte. Em Cristo, entretanto, o próprio Deus vem diretamente até o crente. Ele abençoa com seu Espírito Santo, versículo 14. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois, se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada, nota de rodapé 10. Estar sob custódia, detenção da lei ou prisioneiro do pecado, em termos práticos, resulta na mesma falta de liberdade e condenação, porquanto a lei revela e estimula o pecado. Gálatas 4:3, Romanos 7:8, Colossenses 2:20. Paulo se refere à Escritura para mostrar seu embasamento teológico acerca de que a lei é secundária, outorgada para provar o quanto somos pecadores e merecedores da condenação eterna por nossas afrontas a Deus e aos nossos semelhantes, e a fé é prioritária e vital, pois nos concede a vida. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, nota de rodapé 11. A expressão original, o paidagogos, da qual se deriva pedagogo, refere-se a um tipo especial de escravo, também chamado de aio, cuja principal responsabilidade era acompanhar os filhos do seu amo na execução dos seus deveres escolares, bem como na formação acadêmica e cultural. Fazia parte de suas funções caminhar e seguir seus pupilos por todos os lugares, sempre zelando por sua educação e segurança, 1 Coríntios 4:15. A lei, portanto, pode conduzir o ser humano a Cristo, porém somente Jesus é capaz de tirar o poder do pecado da alma humana e ser seu advogado. João 14, do versículo 16 ao versículo 21. Filhos de Deus mediante Cristo, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Nota de rodapé 12. Todos os cristãos sinceros são adotados por Deus e se tornam seus filhos, plenamente justificados, adultos e dignos da herança eterna com todos os privilégios e deveres decorrentes. Gálatas 4, do versículo 1 ao 7, Romanos 8, do versículos 14 ao 17. A união com Cristo transcende todas as diferenças raciais, culturais, políticas e sociais. Romanos 10, 12, 1 Coríntios 12, 13, Efésios 2, versículo 15 e versículo 16. Portanto, os crentes verdadeiros
são os descendentes espirituais de Abraão.